Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live Tira Dúvidas aí. Eu quero que vocês me falem sobre como está o volume para vocês. Eu vou acompanhando aqui no computador e eu vou pedir que vocês vão me informando sobre isso. E sobre volume, sobre Melissa Menezes, obrigado pelo eizinho. A Melissa foi por muito tempo a minha modelo, ela ama cabelos coloridos, ela tá na live e passou aqui. Julima, boa noite, seja bem-vinda. Nanda Azevedo, seja bem-vinda. Obrigado, Melissa. A Melissa falou que tá bom o volume. Aquilo que nós já conversamos nas outras lives, se vocês tiverem dificuldade para escutar, coloquem o fone de ouvido, até porque a gente faz isso com o telefone e o nosso recurso audiovisual nem sempre é o melhor. Então até peço compreensão de vocês. Mas sejam bem-vindos à nossa live Tira Dúvida. Se vocês tiverem dúvidas, a gente está aqui para esclarecer. E o que acharam quem esteve na nossa semana da colorimetria simplificada? O que achou das nossas lives, da nossa semana para colorimetria? Pessoal pessoal da equipe de comercial de Maxline está aqui conosco também. Maxline Rio Verde, seja bem-vindo, bem-vindos. Aquela vez eu até tinha comentado já com vocês, eu não conheço todo mundo da Max Brasil, não conheço todas as distribuidoras, mas toda a minha disposição a vocês e o carinho também, porque a gente trabalha por um objetivo em comum e a gente faz parte da mesma equipe. Marcos Wagner, nosso embaixador, um dia a gente tem que fazer uma live junto aqui para que meus seguidores o conheçam também. É um cara incrível, que tem um conhecimento enorme, espetacular. E ele sempre está aí nos acompanhando, a gente troca muito conhecimento. Ribeiro Cosmético também sempre acompanhando, a própria Maxline Brasil aí, que o Dudu lá da nossa equipe de marketing sempre faz o nosso material, os nossos cartazes, até para manter um padrão. E obrigado, agradeço vocês aí. Dinari Cosméticos, boa noite. Nelma Duda Maria, boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, o objetivo dessa live, lembra que nós combinamos que era para tirar algumas dúvidas de vocês. Cláudio da Maxline Rio Verde, seja bem-vindo, Cláudio. Sempre um prazer ter vocês aqui com a gente e podendo trazer um pouquinho de conhecimento aí para vocês, compartilhar com os clientes de vocês, de repente até para conseguir fazer um trabalho diferenciado dentro do salão. Aquilo que eu falei, a equipe comercial, ela precisa ser os nossos consultores, porque vocês são os nossos olhos. A gente está dentro do salão o tempo inteiro fazendo A gente está sempre no salão fazendo nosso trabalho, que é o que a gente precisa fazer. E nós precisamos de vocês para ser nossos olhos no dia a dia, para trazer de repente uma promoção, trazer um mix de algum produto diferenciado para a gente conseguir ficar lançando. E é interessante que nós possamos contar com vocês. Pessoal, deixa eu só ver aqui uma coisa no celular. A Maxline Rio Verde, acredito que provavelmente foi sem querer, mandou uma para participar da live. Pessoal, sobre produtos, a gente estava conversando nas outras lives sobre os precursores de corante, sobre tudo isso. E é muito importante que vocês saibam que hoje dentro da Max Brasil a gente tem muita tecnologia. Hoje nós temos um laboratório por trás, tem toda uma equipe lá da Ju Demasi, tem a doutora Marli que desenvolve os produtos, que é a nossa química. Então tudo com muita responsabilidade. Não é uma empresa que nasceu ontem, é uma empresa que tem 20 anos de mercado, que tem muito conhecimento e inclusive a doutora Marli produz alguns produtos para outras marcas, para outras empresas, e ela tem assim uma expertise dentro
de coloração e de coloração de produto químico muito grande. E aí a equipe da Ju, que tem a Ju, tem, não vou falar nome que eu vou esquecer, mas tem a Lígia, nós que fazemos parte da educação, a gente sempre tá junto lá lá não, né, a gente trabalha daqui daí, testando produto, tentando trazer o que melhor tem do mercado, dentro do mercado para vocês, até porque é necessário que acompanhem hoje a demanda, né? Não adianta fazer um produto, por exemplo, para cachear cabelo, sei lá, de permanente, porque permanente a gente quase nem tá mais usando. Então a gente sempre busca trazer produtos que vocês vão utilizar e que sirva de apoio aí pro dia a dia de vocês, pro nosso dia a dia. Eu também sou cabeleireiro, também preciso. E aí a gente tenta geralmente entrar e caminhar conforme o mercado nos possibilita aí, e o que é tendência, o que é melhor e de mais tecnológico, para que vocês consigam utilizar aí dentro do salão de beleza. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida que ficou na nossa última live? Enfim, falando de novo de carreadores, falando de precursores de produto, de pigmento, é muito importante, lembrem isso, usar a balança para tudo. O que a gente percebe hoje dentro do salão e com a minha experiência em relação a fazer o serviço dentro do salão, eu comecei a perceber que eu gastava muito produto. Que a gente fica nessa de, não precisa pesar uma máscara, não precisa pesar um condicionador, não precisa pesar um shampoo. Mas realmente eu estou utilizando o que eu preciso ou eu estou desperdiçando? Esse desperdício, muitas vezes, é um dinheiro jogado ralo afora. Então é um jeito de nós economizarmos quando salão de beleza, pesarmos o produto, utilizarmos balança. E hoje, quando a química ela produz um princípio ativo, e o desenvolvimento mistura isso para produzir algo bacana aí para vocês, para que seja eficiente para o dia a dia de vocês, ela pensa que o carreador, o precursor, ele vai ser oxidado de forma coerente com aquilo que foi produzido. Então, por isso que é muito importante utilizar a balança. Outra coisa muito importante que eu percebo assim, que as pessoas e alguns cursos eu tô bem à vontade aqui hoje porque a gente está em casa, e aí vocês também fiquem aí bem à vontade para fazer perguntar qualquer coisa que vocês queiram saber, qualquer coisa também não, né? Relacionado a produto e relacionado aos nossos princípios ativos, relacionado a nossa live de colorimetria simplificada. E eu percebo inclusive que quando o desenvolvimento faz isso, ele produz algo e ele leva em conta que vocês vão utilizar a balança, que os precursores de corante eles vão ser oxidados de maneira correta. Então é muito importante que vocês utilizem balança dentro do salão, inclusive para pesar máscara, tá? Eu utilizo dentro do salão para pesar máscara, balança, e eu economizo muito, porque excesso de produto, ele além de não fazer bem, ele ainda vai te dar um prejuízo no final do mês muito grande, porque muita coisa vai ser jogada fora e a gente sabe o quanto é caro tu ter um produto de qualidade dentro do salão. Por mais que a gente tenha um custo-benefício muito grande dentro de Maxline Brasil, que é uma empresa brasileira, que tem um histórico legal, que quando a Ju hoje produz produz um produto, enfim, a equipe dela, a doutora Marli, produz um princípio ativo, elas pensam que precisa ser em conta. Mas ele vai ser só em conta e eficiente se vocês aí utilizarem de maneira correta. Então é muito importante que vocês prestem atenção nisso, utilizem balança, inclusive para pesar a máscara. Shampoo, muitas vezes até seria interessante vocês utilizarem. Eu sei que não é todo mundo que tem esse hábito, mas seria bem interessante que vocês criassem esse hábito, até porque a gente fica mais profissional. Eu percebo também, pessoal, que vocês que surgiu muita dúvida, eu recebi muitas perguntas relacionado a fundo de clareamento. Eu deixei salvo as lives, até porque vocês comentaram, vocês se dedicaram para isso. E aí é muito interessante, assim, que tem muitas pessoas que têm dificuldade de trabalhar ou chegar num fundo de clareamento ideal para aquele determinado cabelo. E as pessoas têm muito medo de utilizar dourado, por exemplo.
Eu recebi essa semana de uma seguidora, assim, que a dúvida dela era relacionada a fundo de clareamento mesmo. E aí, como nós tínhamos um fundo de clareamento vermelho, eu disse, nós precisamos usar o dourado e o azul, que é para dar o nosso verde, né, que é o amarelo e o azul, que seria dourado e cinza. E aí, quando ela foi reproduzir isso, ela ficou com muito medo de usar o dourado. E aí, o que aconteceu? Não neutralizou o cabelo da cliente. Aí ela até mandou pra mim e disse como é que eu resolvo isso. Eu disse, a gente precisa resolver colocando dourado, que era o que desde o início precisava ter feito. Então não tenho medo de fazer isso e não tenho medo de perguntar também, porque às vezes a gente tem dúvida. Eu tenho muita dúvida, pergunto para pessoas que... Eu tenho as pessoas que me deram curso, as pessoas que me acompanham, muitas vezes colegas de trabalho que têm algum conhecimento que eu ainda não tenho. E aí, se eu tiver dúvida, é muito mais fácil perguntar para alguém. E a gente, por mais que a pessoa tenha dúvida, a gente vai trazer o que a gente tem de conhecimento e a gente vai construir isso junto. E aí é muito mais fácil não errar. Pessoal, tá bom o áudio? Tá travando muito a internet? Eu não estou vendo vocês fazer pergunta aqui. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas, até porque é muito mais fácil trabalhar em cima das dúvidas de vocês. Outra coisa, tonalizante. Nós temos hoje um tonalizante que foi titulado como Blonde Gourmet. É uma coleção dentro de Max Line e depois de quase 20 anos a empresa acabou desenvolvendo tonalizante, porque era uma demanda grande do mercado e inclusive nós, educação, pedimos isso. E aí foi desenvolvido, aí os nossos embaixadores que se juntaram e criaram isso. E aí as pessoas geralmente perguntam assim, tá, mas 0 ponto alguma coisa, isso não tem altura de tom. E essa altura de tom, como é que eu resolvo? O porquê que não foi criado isso? E por que a importância de vocês estudarem colorimetria, a importância de vocês conseguirem entender sobre fundo de clareamento. Porque, por exemplo, hoje eu vou fazer um castanho iluminado. Eu vejo muitas pessoas fazendo por aí um castanho iluminado. E aí, o que é simples, o que é fácil de fazer? É muito fácil tu descolorir um cabelo lá na altura de 9 e depois entrar com um tom pra, enfim, anular o fundo de clareamento para entrar com um tom um pouco mais quente depois. Isso é muito simples de fazer. Só que não é o ideal. O cabelo não precisa sofrer tanto para se criar um castanho iluminado, por exemplo. Nós temos hoje no mercado, como os nossos tonalizantes que não tem altura de tom, para vocês conseguirem mesclar o fundo de clareamento com o tonalizante para criar tons. Essa semana ainda postei, eu tenho um grupo no WhatsApp que é um grupo de estudos, que eu acabo compartilhando as coisas. Inclusive na minha biografia tem um link ali, vocês conseguem entrar nesse grupo, participar, tirar dúvida. E eu sempre vou compartilhando o meu dia a dia ali e as minhas experiências dentro do mundo de cor, para que vocês consigam acompanhar ou consigam entender um pouquinho mais no dia a dia. Então eu começo o que isso é importante que vocês entendam. Porque quando eu tenho, por exemplo, preciso criar um marrom e preciso uma altura de tom de 7. A gente sabe que quando a gente chega no 7, a gente tem um resquício de dourado com um vermelho que vai dar um laranja ali, aquele residual de laranja. Para mim criar um marrom, se eu já tenho um laranja, por exemplo, eu tenho a mistura do vermelho com o amarelo. E se eu tenho a mistura do vermelho com o amarelo, eu preciso do azul, que são as 3 cores primárias. Então o que vai me dar o tom ali, se eu conseguir descolorir o cabelo até uma altura de 7 com residual laranja, é um 7.1, ou talvez se quiser subir um pouquinho ou baixar um pouco a altura de tom, 6.1. Eu vejo muitas pessoas descolorindo até um 9 e depois entrando com 7.7 para dar o tom marrom, que geralmente os castanhos iluminados são. O que acontece? Quando eu faço essa descoloração de fundo, eu geralmente perco esse fundo de clareamento, tá? Eu fico sem ele. E aí quando eu vou fazer uma compensação de cor, eu não tenho fundo para segurar isso. Então algumas lavadas a cliente vai ficar extremamente loira. Ou muitas vezes acontece que eu recebo, muitas vezes, fotos de alunos que... Tava lendo uma pergunta aqui, eu já respondo essa pergunta. Outro dia uma moça me falou assim, mas
esse cabelo tá ficando muito loiro e ficou chumbado quando eu fiz, e era pra ser essa cor aqui, porque me falaram que se eu aplicasse isso aqui, inclusive era alguém que tinha uma experiência legal, era alguém que, só que a informação estava incorreta. Então é muito importante que vocês consigam entender que dependendo da altura de tom, eu não preciso fazer uma descoloração. Se eu quero um 7.7, eu não preciso chegar num 9 para devolver esse 7.7. Eu preciso chegar num 7 e neutralizar o fundo de clareamento. As minhas lives que ficaram salva, e inclusive no meu YouTube, vocês vão encontrar muito sobre isso, falando, mostrando exemplo. Nós vamos ter uma live no futuro, ali no final de fevereiro, voltando a falar nesse assunto, para que vocês consigam entender de verdade sobre fundo de clareamento e fazer os cabelos de vocês. Esses dias eu fiz se vocês olharem no meu perfil, até eu coloquei que eu fiz um ruivo sem descolorir. E nós não precisamos colorir cabelo para fazer ruivo se ele não tem coloração artificial. Se ele não tem coloração sintética, que é o que a gente tem enfim, nas tabelas de cores, eu não preciso descolorir cabelo para fazer ruivo. Eu preciso saber chegar numa altura de tom e neutralizar ele para fazer aquele laranja, que é o que a gente quer geralmente. Maxline Rio Verde. Outro dia uma cliente me disse que as colorações pretas, quando ela seca o cabelo da cliente, elas vão ficando avermelhadas. Então, vai depender muito da altura de tom. As colorações pretas, a gente sabe que, por exemplo, assim, tem cliente que fala assim, eu uso um preto no cabelo. E às vezes o preto no cabelo é uma altura de 3. Ou um preto no cabelo é uma altura de 2 para algumas... Preto na verdade é o 2. Mas digamos, eu tenho uma cliente que fala assim, eu uso preto no cabelo. E aí eu fui ver a cor que ela utilizava, era um 5, era um castanho. Nas minhas lives até eu comentei sobre isso. Nós temos uma oxidação. Nós oxidamos o cabelo quando nós colorimos o cabelo. Essa oxidação de fibra acontece a oxidação de pigmento. Independente da cor. Se eu pegar e passar no meu cabelo um 5.0, um 4.0, que é a cor do meu cabelo, eu vou ter uma oxidação de fibra. Essa oxidação, enfim, quando a melanina é oxidada, se quem acompanhou as lives, acredito que conseguiu entender isso, quando a melanina é oxidada, ela revela fundo de clareamento. E o fundo de clareamento, ele geralmente, ele é quente. Então na altura de 2 eu vou ter um vermelho. Se eu não fazer compensação de cor e fazer neutralização de cor, esse cabelo vai desbotar. E a gente sabe que as clientes geralmente não utilizam produtos bons, né? Se ela utilizar um produto de tratamento bom, que mantém essa cor por muito mais tempo, um produto que vai reestruturar a fibra, vai ajudar as cadeias de proteína a fixarem, vai ter, por exemplo, um cimento intracelular, que são as ceramidas que a gente tem na nossa linha Trends. Se ela utilizar uma linha assim, eu vou ter certeza que esse cabelo não vai desbotar. Agora, se ela não utilizar não utiliza esse tipo de produto, eu preciso fazer compensação de cor. Eu geralmente faço, independente da cliente usar ou não. Então a gente sabe que para neutralizar vermelho, a gente precisa da mistura do amarelo e do azul, porque eu já tenho vermelho. E lembra que a neutralização de cor é a mistura das 3 cores primárias, que é o azul, vermelho e amarelo? Então, uma fundo de clareamento de um preto, por exemplo, ele vai ser vermelho. E quando eu tenho vermelho, eu preciso fazer a compensação de cor com o verde. Então, geralmente eu misturo, vou usar, por exemplo, um 3.0. 3.0, se vocês colorirem o cabelo, ou de repente pegar um cabelo descolorido e colorir, ele tem uma quantidade de azul muito grande. Eu geralmente misturo um pouquinho de dourado, porque misturando ali com o pigmento azul que já tem na coloração, eu tenho uma compensação de cor, eu crio um verde. Então, criando verde, eu crio uma neutralização de cor nesse fundo de clareamento. Ficou claro aí pra vocês? 2 reclamações desse jeito é algo que a gente precisa rever até o jeito que nós estamos trabalhando. Às vezes, por exemplo, esses dias aconteceu de eu estar fazendo um alinhamento térmico e eu fiz em 2 clientes. E o modo que eu estava fazendo, ele estava errado. Só que a pessoa que me ensinou a fazer, me ensinou de forma errada. E eu confiei, não fiz teste nenhum. Então, quando a gente tem mais de uma reclamação, é porque realmente a nossa técnica está errada, a gente precisa começar a rever isso. A gente tem mania de falar que o produto não funciona, né?
Na verdade, o produto, como eu já falei, o produto ele age. Quem tem que pensar sobre isso somos nós. Então, o jeito de fazer muitas vezes precisa mudar. Então, aí uma dica que eu falo, que eu gostaria que desse para essa tua cliente, ela rever a tabela de fundo de declaramento e aí tentar compensar com reflexo junto. Porque a gente precisa fazer isso, tá? Muitas vezes, e outra coisa também, oxidação. O oxidante de 20 volumes, tá? É muito difícil a gente ter uma fidelidade na tabela de cor se nós utilizarmos 30 volumes. A gente sabe que para alguns cabelos é necessário fazer, por exemplo, eu vou sair de um 5 e vou para um 8 ou para um 7, eu preciso aumentar o oxidante, eu preciso aumentar a volumagem da oxidação. Só que para isso também eu preciso ter pigmentos ali que neutralizem o fundo de clareamento. E é muito importante neutralizar o fundo de clareamento porque as cores elas duram muito mais. E aí as pessoas perguntam assim, tá, mas a indústria não poderia fazer isso? Não poderia fazer isso. Porque ela pode de repente ter uma quantidade maior de azul, por exemplo, na composição de cor. Ela pode ter uma quantidade maior de verde na composição de cor. Só que quando eu chegar numa altura de tom que não precisa desses pigmentos frios, ela vai me dar cor chumbada. E as cores não ficam bonitas, as cores não funcionam. Então, por isso que nós temos em tabela de cor hoje Mix Tons, para vocês utilizarem aí, fazendo aquela compensação do fundo de clareamento, ou, de repente, usar o reflexo, que geralmente a gente usa muito, ponto 1, ponto 3, faz uma compensação com um pouco de vermelho. Então, isso é importante que as clientes, elas também comecem a observar. Uma dica que eu dou sempre, manda assistir minhas lives, elas estão salvas no meu perfil, no YouTube, Christian Meirelles, eu tenho um material bem interessante para vocês. E dentro da tabela de cor, eu vou pegar daqui a pouco para vocês, nós temos uma tabela de fundo de clareamento que está super clara ali. Que cada altura de tom eu tenho um fundo de clareamento. Porque cada altura de tom eu tenho uma oxidação, a oxidação ela revela o fundo de clareamento e eu preciso neutralizar. Eu já falei sobre isso, mas para nossas colorações e qualquer tabela de cor hoje que vocês utilizarem, a nossa tabela ela é construída com oxidação de 20 volumes. Então, para mim não perder nenhum tipo de reflexo, por exemplo, vamos pegar aqui a série Reflexo 8871. É uma mistura super fria. Ó, a gente tem maior quantidade de... A gente tem 2 vezes pigmento na altura de 8. Nós temos um marrom e temos também um pouco de cinza. Então vai ser um marrom super frio. Esse reflexo frio, se eu utilizar, digamos que 30 volumes, eu vou perder o reflexo. E aí, se eu perco o reflexo, eu preciso fazer uma compensação. As pessoas ficam com medo muitas vezes. Eu vou usar o 7.1 com 40 volumes. 40 volumes não precisa, mas 30 volumes. Vou usar o 7.1 com 30 volumes. E como que eu vou misturar mais azul nesse 7.1? Se tu for subir 3 tons, tu tá perdendo reflexo. E tu usar uma quantidade de oxidação com 30 volumes de oxidante, eu vou ter uma perda desse reflexo azul. Então, quando eu precisar lá na minha neutralização de cor, eu não vou ter o suficiente. Então, preciso repor ou com mix azul, ou reforçando um pouquinho mais a quantidade, de repente colocar um pouco de pigmento mais cinza. Então, é importante vocês pensem sobre isso e comecem a refletir. E aí buscar com que as clientes de vocês comecem a fazer esse cálculo, pensar sobre isso, porque nada é que nem eu digo, nada é fácil, nada tem que ser pronto. Nós temos o costume feio de querer pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil ele não leva a sucesso. Eu digo sempre que sucesso é consequência de um trabalho diferenciado. É tu se dedicar pelas coisas que tu começou a fazer, pelas coisas que tu acredita. E aí tu vai ter o sucesso. Então é importante que vocês pensem um pouquinho, olhem a tabela de fundo de clareamento, tá? Aqui na nossa tabela de Maxline nós temos a tabela de fundo de clareamento. Lembra que eu falei do círculo cromático? Aqui nós utilizamos o círculo cromático
Aqui eu tenho uma tabela de fundo de clareamento que cada altura de tom, quando a melanina é oxidada, ela revela uma cor. E essa cor, ela precisa ser neutralizada. E lembrem sempre, e é muito importante que vocês lembrem, que a neutralização se dá com a mistura das 3 cores primárias. Que eu preciso ter uma composição de cor para neutralidade, vermelho, azul e o amarelo. Então, se numa altura de tom de 7 eu tenho um cabelo, um fundo de clareamento a laranja, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pensar um pouquinho. Para mim conseguir a cor laranja, que é uma cor secundária, eu preciso misturar o vermelho e o amarelo. Então, se eu já tenho 2 cores primárias, que cor que falta? Nesse caso, me faltaria o azul. E quando eu coloco um pigmento azul junto, por exemplo, para uma cobertura de branco, ou, sei lá, uma mudança de cor muito excessiva, cabelo branco não é necessário, porque cabelo branco, lembra que não tem fundo de clareamento, cabelo branco perdeu o pigmento. Mas digamos que eu vou fazer um cabelo colorido e minha cliente tem, sei lá, menos de 50% de cabelo branco. Então é importante que vocês façam a compensação de cor. As pessoas têm muito medo de fazer isso quando vão usar cores naturais. Elas não gostam do reflexo porque elas acham que não vai cobrir branco. E faz a cobertura. A não ser que a pessoa tenha 50% de branco, aí é desnecessário vocês entrarem com pigmentos frios, porque tu perdeu o fundo dali, tu não tem fundo de clareamento. Ficou claro isso para vocês? Então toda a nossa tabela ela é baseada em 20 volumes, tá? Hoje qualquer tabela que vai ser fabricada pela indústria, se leva em conta 20 volumes, porque 20 volumes ela não é tão prejudicial para a fibra. E aí a oxidação que acontece ali nos pigmentos, elas são suficientes para que os acopladores, para que os pigmentos que fazem os produtos que fazem o carreamento, ele faça uma oxidação suficiente. Pessoal, alguma dúvida em relação à coloração? Acredito que tenha dúvida, eu só preciso que vocês perguntem para a gente continuar falando sobre isso. Uma coisa muito importante que hoje até nós estávamos discutindo sobre isso, eu gravei um vídeo sobre isso, e é um mito muito grande, muito tempo atrás se fazia muito isso. Eu fico uma semana sem lavar o cabelo para fazer coloração. As pessoas ficam assim. As clientes geralmente elas querem porque elas têm a falsa impressão que se deixar o cabelo sujo vai proteger o manto lipídico, vai proteger o couro cabeludo. E na verdade, quando eu deixo o cabelo extremamente sujo, além de eu não deixar o folículo fazer uma oxigenação no fio, para que eu tenha ativos não, mas seriam, a gente chama de células germinativas para crescimento, para conseguir nutrir o cabelo, produzir mais o sebo, que é aquela gordura que a gente tem de oleosidade para fazer a nutrição da fibra. Eu começo a impermeabilizar isso e fazer com que aquela gordura se acumule tanto que quando eu entrar com um processo de descoloração, que é uma oxidação, isso vai gerar um processo de, muitas vezes, de alergia, de coceira. E as pessoas falam assim, nossa, mas eu senti uma coceira, essa coloração de vocês tem muito amônia. A nossa coloração hoje está dentro das normas que a Anvisa libera, senão ela não poderia ser produzida nem vendida. Então é comprovado cientificamente que a quantidade que tem ali de amônia é suficiente para fazer o que a amônia vem fazendo. Se eu deixar esse cabelo muito sujo, o que vai acontecer? Eu vou desenvolver talvez um processo alérgico, vou desenvolver talvez uma dermatite seborreica, não vou conseguir fazer cobertura de branco o suficiente e o cabelo, o couro cabeludo ele não vai conseguir oxigenar isso tudo, porque eu preciso ter ar entrando ali para fazer a cobertura de branco, para o couro cabeludo não sofrer, para ele ficar protegido. Então eu sempre indico, quer fazer uma coloração com eficiência, lava o cabelo, e nós temos alguns ativos em alguns produtos que é muito interessante. Por exemplo, a nossa linha de carvão, ela é uma linha que tem carvão ativado, tanto que vocês pegarem ela e
e manipularem ela, vocês vão ver que tem até uma substância mais escura. Isso ele funciona como um imã. Como é isso? Tudo que é mineral de impureza, que meu cabelo não precisa, esse shampoo, ó, shampoo purificante, ele tem carvão ativado. Se vocês forem observar, ele tem um resíduo assim de carvão. E esse carvão faz com que todas essas impurezas, esses minerais, ou enfim, que a gente não precisa para o cabelo, muitas vezes até resíduo de sal da água do mar, resíduo de cloro que tem dentro da água da piscina, ele funciona como um imã sugando isso. E quando ele suga isso, ele consegue levar embora. Então, me possibilita fazer uma coloração, uma cobertura de branco muito mais eficiente. A Nelma perguntou: a dúvida em relação ao tonalizante para cobertura de branco, preciso usar qual volumagem? Pessoal, cobertura de branco com tonalizantes é muito importante que vocês vejam o que o fabricante nos fala. Geralmente o fabricante, quando desenvolve um tonalizante extra cobertura, ele necessariamente precisa ser utilizado com 20 volumes. Hoje, por exemplo, no cabelo fino, o que nós temos dentro de Maxline, a gente já consegue fazer cobertura de alguns cabelos brancos. Lembrando que a cobertura ela é mais difusa, ela tem um pouco mais de brilho. Então, não vai ser o mesmo resultado de uma coloração. Mas, tem alguns fabricantes que produzem tonalizantes para cabelo branco, para fazer a cobertura. Então, sempre eu indicaria, para cobertura de branco com tonalizante, 20 volumes. Eu preciso de uma oxidação maior, porque eu vou ter que fazer com que essa cutícula ela abra um pouco mais, para que os meus pigmentos e meus ativos, meus corantes precursores, eles entrem dentro da fibra e se acoplem lá com o pigmento natural. A gente sabe que o tonalizante não tem o poder de diluir pigmento natural, tá? Não é o intuito, não é o objetivo. Então é importante que vocês prestem atenção. E outra coisa, quando vocês forem cobrir branco com tonalizante, utilizem um plástico para fazer calor. Coloquem ele num plástico, num filme, alguma coisa assim, que vocês consigam deixar ele pegando um pouquinho de calor. Eu não indicaria utilizar o Climazone, ou aquelas máquinas de calor, ou o secador. Isso produz muito calor desnecessário. Mas a gente precisa, no tonalizante, um pouco mais de calor para que ele consiga penetrar dentro da fibra. Eu acabo fazendo dessa forma quando o cabelo é um pouco mais resistente e a cliente não abre mão do descolorante. Outra dica bem interessante que eu gosto de dar: a nossa coloração, ela tem amônia, a coloração permanente. Então, quando a gente produz quando a gente vai manipular ali a coloração, se vocês querem perder um pouquinho da quantidade de amônia, é importante que a gente chama de explodir a amônia. Pegar uma espátula e ficar mexendo sem o oxidante, só mexendo a coloração. E aí deixar ela descansar por 5 minutos antes de oxidar. Isso a gente perde um pouco mais de amônia, tá? Então, por exemplo, aquela cliente que gosta de uma coloração mais leve, mais suave. Outra coisa também que até inclusive esse tempo atrás eu aprendi, eu achei muito interessante, eu fui pesquisar e tal. A gente pode diluir a coloração com máscara, a gente pode fazer isso também, tá? Antigamente se fazia muito banho de brilho, assim. A gente sabe que não vai ter uma cobertura efetiva de branco, não vai ter uma pigmentação tão efetiva quanto se tu utilizar o normal, mas pode ser utilizada, tá? Até porque a massa da máscara ela é ácida, e quando eu misturo uma massa ácida com alcalina, eu tenho uma estabilidade grande, e junto com o oxidante, que o oxidante também ele é ácido. Então, volumagem 20 volumes para tonalizante, para cobertura de branco. Alguém mais tem mais alguma dúvida? Pessoal, em relação ao processo químico, quando a gente faz oxidação, essa oxidação ela é muito importante para que os precursores eles façam esse carreamento, né? Para que os precursores eles liberem o pigmento, para que os pigmentos eles comecem a ficar coloridos. Só que automaticamente, quando ela entra oxidando a fibra, eu perco um pouco de aminoácido.
Para vocês entenderem hoje, para mim ter uma molécula de proteína, eu preciso de 4 cadeias de aminoácido. Eu preciso de 4 junções de cadeia de aminoácido, interligando, que a gente chama de ligação helicoidal, assim que ela faz esse movimento de espiral. E elas se acoplam e formam uma proteína, formam a queratina. Quando o oxidante entra dentro da fibra, levando amônia, levando os acopladores, levando toda essa química de pigmento, ela acaba tirando um pouquinho dessas cadeias de proteína, tirando um pouco de aminoácidos, muitas vezes desligando. Na descoloração a gente acontece mais isso, a gente chama de lantionização. Se a gente utilizar uma volumagem muito grande, a gente lantioniza a fibra, a gente perde um pouco de cadeia de enxofre. Mas na coloração, a gente vai ter essa oxidação, vai perder um pouco vai ter algumas fissuras nas ligações de proteína. Isso é normal acontecer, então nós precisamos fazer reposição disso. Eu vejo muitas pessoas no lavatório fazendo esse tipo de movimento, esfregando a cabeça da cliente. E é interessante, ter algumas clientes que adoram, elas gostam muito que a gente aperte a cabeça delas, mas isso não é algo que seja bom para o cabelo. Por quê? Vocês entendem que quando a gente faz uma oxidação, nós temos quando nós oxidamos alguma matéria, nós acabamos agredindo ela de alguma forma. Então, pensem numa corda, numa fibra, e vocês fazendo esse movimento nela com força, ela não vai soltando algumas fibrinhas assim? Se vocês pegarem uma corda mais antiga, que por muito tempo sofreu uma atração ali entre outro tipo de superfície, ela vai soltando algumas fibras, né? É mais ou menos o que acontece com a fibra quando ela está sensibilizada e eu começo a esfregar agressivamente. Vocês percebem que o couro cabeludo acabou de sofrer uma reação química, acabou de sofrer uma oxidação. Eu preciso lavar esse cabelo, preciso tirar todo o resíduo de amônio que fica, muitas vezes alguns resíduos que os próprios acopladores acabam trazendo. O próprio oxidante precisa ser tirado, por mais que ele evapore, ele precisa ser tirado de dentro desse couro cabeludo. Então o ideal é que vocês esfreguem mais delicadamente. Façam uma lavação um pouco mais tranquila, para que a haste capilar não sofra, para que esse couro cabeludo ele não fique mais sensível do que precisa. E aí muitas vezes as pessoas falam assim, a coloração ela até que é boa, mas o meu couro cabeludo fica doendo. E eu já recebi clientes assim, e eu digo assim, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos utilizar mais uma vez e vamos ver o que acontece. E na hora de lavar, a gente ter esse cuidado, essa delicadeza, e se a cliente pedir para apertar, vocês explicarem o porquê. Teu cabelo acabou de sofrer um processo químico. Se eu ficar esfregando muito, com muita força, eu vou ter uma ruptura de fibra, eu vou ter, de repente, uma inflamação no folículo, de repente eu vou agredir tanto que depois vai me dar escamação e muitas vezes desenvolver um processo alérgico. Eu vejo muitas clientes chegando dentro do salão com dermatite seborreica, com excesso de descamação no couro cabeludo, que muitas vezes elas chamam de caspa, muitas vezes não é caspa, e sim é uma descamação mesmo por agressão química ou agressão física, que está pressionando muito esse couro cabeludo. Tem clientes que elas colocam a unha no cabelo. Isso é muito importante que vocês comecem a observar, porque isso, ao longo prazo, a gente começa a ter um problema de queda muito grande. Porque tu começa a criar pequenas inflamações nesse couro cabeludo. Começa a desenvolver algumas inflamações. Tem gente que desenvolve dermatite seborreica, tem gente que acaba desenvolvendo algum tipo de alergia e muitas vezes desenvolve um excesso de escamação que parece até uma psoríase. Na verdade não é chamada assim, mas ele parece. E aí geralmente elas procuram um dermato, o dermato diz que o cabeleireiro acaba mostrando que é pelo excesso de química, e é onde elas param de colorir muitas vezes cabelo por músculo, porque a gente não está dando essa atenção que precisa ser feita dentro do nosso trabalho. Sandra Bernardi entrou aqui aqui de Santa Catarina, seja bem-vinda.
Provavelmente em março eu tô aí, Sandra. A gente tá negociando ainda, mas provavelmente em março nós estamos aí. Falar de alisamento sem formol. Pessoal, alisamento é um assunto muito polêmico e eu acabo fazendo dentro do salão. A gente tem hoje a Listox, que é bem bacana. O pessoal do desenvolvimento se preocupou muito com, com desenvolver o produto. É um produto mais ácido. E aí eu vejo muita gente fazendo o mesmo processo, aquele falta de cuidado que muitas vezes tem na coloração, acaba tendo no alisamento. Lembra que é um produto muito ácido. As meninas que estão hoje na live, os meninos também, chega o inverno a gente começa a utilizar alguns procedimentos para deixar a pele mais lisa, mais macia, e a gente usa alguns ácidos para escamar a pele. Isso todos são ácidos, são cadeias ácidas que a gente vai utilizar para fazer uma escamação, para fazer uma agressão, para fazer muitas vezes uma inflamação nessa pele para que a pele renove. Quando eu tenho uma progressiva, eu tenho um produto extremamente ácido ao mesmo tempo. Então vocês entendem que se entrar em contato muito direto com o couro cabeludo, essa cliente vai sofrer? Aí eu percebo muita gente falando assim, nossa, essa progressiva de vocês me deu caspa. Eu fiz uma progressiva, mas eu fiquei com caspa. E muitas vezes as pessoas até desenvolvem dermatite seborreica. Vocês vão ver muito isso daqui pra frente, até porque as pessoas elas estão com uma vida muito corrida. O estresse ele faz com que a gente entre numa aceleração de produção de gordura, que é muito constante. Isso faz com que a gente desenvolva dermatite seborreica, desenvolva descamação. Mas quando a gente for trabalhar com progressiva, é muito importante vocês lembrar o seguinte: é extremamente ácida, eu preciso reestruturar o cabelo antes, eu preciso ter um cabelo saudável para entrar com ativo que fecha muito a cutícula. Hoje dentro de Maxline nós temos a Listox, por exemplo, que ela tem um passo de tratamento enquanto está fazendo o alisamento. Nós temos, por exemplo, Real Gloss, que é um produto extremamente ácido, mas que tem uma preocupação, ela vai ter aminoácidos ali dentro. Só que presta atenção para não aplicar no couro cabeludo. Lembrando também que a acidificação desses produtos, ela acontece no cabelo, só que depois a fonte de calor que vai fixar isso. Então é importante que vocês utilizem de ferramentas boas aí para fazer a escova, fazer a prancha. E outra coisa muito importante, utilizou tudo isso, lava isso para utilizar na próxima cliente. Porque, por exemplo, se vocês pegarem um ativo acidificante aí de uma escova progressiva, e aí a minha próxima cliente ela tem uma, sei lá, qualquer fissura, qualquer coisa assim, e tem uma alergia grande desses produtos que são mais ácidos. Se vocês utilizarem a mesma escova, o mesmo pente sem lavar, vocês de repente vão desenvolver uma alergia nela. Muitas vezes ela nem vai perceber na hora, mas depois vai agravar o problema. Então é importante que vocês tenham esse cuidado. As progressivas sem formol. A gente sabe que hoje no mercado tem muita progressiva aí que se fala é orgânica, e ela arde o olho, ela incomoda, ela arde a pele. Esses são produtos que precisam ficar aí 3 a 4 dias no cabelo. Eu sempre falo para os meus alunos, e eu estudei por um período química, curso técnico, e aí quando a gente fala de aldeído, que são os formaldeído, esses produtos que eles são preeminentes, que eles vêm do formol, eles são produtos de matéria orgânica. Então hoje, se eu contar para você, eu queria até falar isso para vocês. O formaldeído é um produto orgânico, é uma matéria orgânica. A gente tem muita escova no Brasil hoje que se diz orgânica e eles se baseiam nessa nossa falta de conhecimento muitas vezes para mentir pra gente e para trazer produtos que ardem no olho, que tem que ficar 4 dias sem lavar, que dão muita fumaça na hora de produzir calor, que tu não consegue ficar dentro do ambiente, e eles falam que são produtos orgânicos. Vocês precisam ter muito cuidado com isso, que hoje o aldeído, o formaldeído, ele é um produto de matéria orgânica, ele é um produto, ele pode ser considerado um princípio ativo orgânico, que a gente consegue
enfim, ele tem uma quantidade de matéria orgânica que diz que ele é um princípio ativo orgânico, ele é uma matéria orgânica. Então prestem muita atenção quando for fazer progressiva por aí. E mesmo utilizando uma escova ácida de realinhamento térmico como a nossa, cuidem muito do couro cabeludo, tá? Vocês precisam cuidar, precisam ter esse cuidado, porque assim, a queratina no início ali do cabelo, ela é mais amolecida. Então não tem muito o que deixar o produto ali. Vocês precisam cuidar do comprimento. Inclusive as fontes de calor aí, ó. Eu utilizo muito, por exemplo, eu vou retocar um cabelo. E a cliente já tem progressiva no comprimento, já tem um alinhamento, já tem a listox no comprimento. Eu geralmente aplico o produto, deixo ele agir. Se essa ponta ela já tá lisa, eu não reaplico na ponta. Eu aplico só nessa parte que cresceu. Porque é ali que eu preciso trabalhar a prancha. E se esse cabelo ele voltou um pouco, porque a gente sabe que esses realinhamentos eles se tornam um pouco o cabelo, fazem com que... Porque eu não desligo as pontes de enxofre com progressiva. Eu só mantenho elas conectadas em lugares diferentes. Então, conforme o produto vai saindo, o cabelo vai voltando à memória original que ele já tinha. Ele vai forçando para que ele volte ao normal. Então, se eu preciso reaplicar nesse comprimento que cresceu, eu uso uma prancha mais quente, onde está natural, e no comprimento dessa ponta eu utilizo uma prancha mais fria, ou passo menos vezes, porque eu não preciso de fonte de calor muito excessiva ali. O produto já agiu ali, o cabelo já tem uma memória disso, e eu consigo fazer isso, esse cabelo ficar mais alinhado, somente produzindo um pouco de calor. Eu percebo as pessoas geralmente passando 15 vezes na mesma mecha, da raiz à ponta, e depois falam assim, nossa, o cabelo ficou destruído com essa escova de vocês. Aí é o produto que fez isso, o produto não faz isso. O que fez isso foi o excesso de prancha na ponta, que ressecou a fibra, tirou o resto de água que a fibra tinha, e isso faz com que o cabelo fique totalmente ressecado, fica sem vida, fica sem brilho, e ele fica totalmente frisado. Então cuidem quando vocês forem manipular esse tipo de produto para fazer progressiva, e vocês prestem atenção nisso. O couro cabeludo tem que estar protegido, tem que manter uma certa distância nos primeiros minutos. Se vocês deixarem mais tempo, pode aplicar mais próximo da raiz. Mas tentem proteger sempre o couro cabeludo para que esse cabelo não sofra, para que o couro cabeludo não sofra, para que ele não comece a escamar depois de um tempo, para que ele não tenha esse excesso de agressão física e química que o nosso cabelo não precisa. Ficou claro isso para vocês? E aí, progressiva não tem muito mistério, né? A gente tem que só cuidar sempre, porque muitas vezes eu trato o cabelo antes de fazer uma progressiva. Vocês acompanharam a nossa embaixadora, Michele Brasileiro? Ela tem um passo a passo de progressiva muito interessante, que ela nutre o cabelo todo sempre antes de qualquer progressiva. E eu faço isso também, porque o cabelo ele precisa estar nutrido. Como você vai selar aquela cutícula de forma mais ácida, vai acidificar isso, é muito importante que você reestruture a fibra. Reestruture muito bem essa fibra. Porque se ela não tiver estrutura suficiente e água dentro da fibra, ela não vai conseguir manter isso intacto. Porque quando eu selo a fibra, eu deixo uma abertura menor para a entrada de água, então a água que eu vou receber vai ser muito menor, a nutrição que eu vou receber vai ser muito menor, e se eu não tiver lá dentro já reestruturado, eu vou ter um ressecamento da fibra. E esse ressecamento geralmente leva à quebra. E a quebra, dificilmente quando o cabelo começa a quebrar de progressiva, a gente consegue recuperar ele, porque a cutícula está muito fechada. Isso faz muito mal para o cabelo. Pessoal, alguma pergunta ainda em relação à progressiva? Ficou claro isso para vocês? Uma coisa bem interessante que a gente estava conversando hoje sobre também alguns procedimentos de tratamento que nós temos hoje dentro de Maxline é o uso do condicionador. As pessoas geralmente não utilizam o condicionador no processo de tratamento, e é muito importante que utilize, porque o condicionador tem o poder de condicionamento de qualquer ativo. Hoje as máscaras, quando são desenvolvidas, elas são desenvolvidas para nutrir o cabelo, reestruturar a fibra, doar aminoácidos,
E quando a gente faz tudo isso, muitas vezes a gente não tem um condicionamento tão grande dentro da máscara, porque ela não pode ser tão ácida, mas também ela precisa ter ativos que levem para dentro da fibra e não só o lado de fora. Então o condicionador ele condiciona o tratamento que a máscara tem, que o shampoo tem. Muitas vezes ele é um pouco mais ácido já para fazer isso. Então o acabamento do serviço com o condicionador é muito importante. A performance do tratamento ela é muito maior quando eu tenho esse cuidado. Me perguntaram aqui, nutrir o cabelo para fazer até progressiva à base de formol. Pessoal, eu indicaria vocês não utilizarem formol. Eu sei que muitas vezes a gente está enganado aí pelo Brasil, e essas escovas elas têm um resultado bem legal no cabelo da cliente. Só que é a nossa saúde que está em risco. Enquanto tu faz a cada 3 meses uma cliente, ela volta ao teu salão a cada 3, 4 meses, eu tô ali todos os dias fazendo isso. Eu tô inalando todos os dias isso. Eu tô fazendo com que isso entre no meu organismo. E já é comprovado cientificamente que o formaldeído, quando ele é aquecido, ele cria um poder de gás tão grande que nossos poros conseguem absorver. E quando a gente absorve isso, a gente tem uma mutação de célula. E quando a célula sofre uma mutação, ela geralmente começa a produzir células cancerígenas, porque ela começa a produzir contra ela mesma alguma defesa. E essa defesa geralmente é muito preocupante, porque geralmente ela transmuta tanto a célula que ela se torna uma célula cancerígena. Então, cuidado. Só que, respondendo a tua pergunta, principalmente essas escovas que vocês utilizam, que tenha aldeído, é muito importante reestruturar a fibra. Por quê? Hoje a nossa Listox, por exemplo, ela é um ativo ácido que ela faz com que o cabelo ele fique, ele acidifica, então o cabelo ele blinda o cabelo para que ele não consiga absorver a umidade do ar, para deixar ele mais liso. Só que eu ainda deixo uma leve passagem para passar alguns nutrientes. E mesmo o passo a passo desse procedimento de alisamento, eu tenho um produto que ele vai fortificar a fibra, que é a nossa máscara fortificante, que é utilizada dentro quando eu vou fazer o serviço da Listox. Quando eu tenho um aldeído, eu não tenho uma medida de acidez, eu não tenho uma medida de acidificação. O cabelo ele cristaliza, ele simplesmente cria uma película tão densa ao redor da fibra que vocês vão perceber que até fica mais brilhoso o cabelo, ele fica mais rígido, ele fica mais duro, e ele não recebe mais nada dentro da fibra. É como se me passasse na boca um filme plástico e eu ficasse por muito período sem comer, sem tomar água. Eu não consigo absorver, porque eu tô com a boca fechada, eu tô com a boca impermeabilizada. É mais ou menos o que acontece hoje nas cutículas e na fibra capilar. Eu impermeabilizo com o aldeído essa fibra. Eu deixo ela tão fechada que, por mais pode usar a máscara que for, a tecnologia que for, que eu não vou conseguir levar ativo nenhum para dentro da fibra. Vocês podem perceber que ao longo do tempo, a gente saiu de uma molécula de tratamento que era, digamos, desse tamanho aqui e foi para uma minúscula que a gente chama de nanotecnologia, e ainda tem outros ativos que agora me fugiu o nome, mas eles são ainda menores. Por quê? Cada vez mais as pessoas estão fazendo essas escovas ácidas, por um longo período fizeram. Quer dizer, graças a Deus, hoje em dia as mulheres estão perdendo isso e elas estão querendo cabelo mais ondulado, que fica muito mais charmoso, muito mais bonito. Então, quando vocês, se vocês pararem para observar aonde o mercado foi parar, é porque esses ativos de aldeído, de progressiva com formol, eles fecham tanta cutícula que eu preciso de um ativo bem pequenininho para levar lá. E para vocês terem noção, hoje nanotecnologia eu não consigo levar tratamento para dentro da fibra quando eu tenho formaldeído, porque eu cristalizo, é como se eu criasse uma película plástica ao redor desse cabelo. E aí o cabelo fica desidratado, fica sem movimento, ele dá a impressão de um cabelo muito saudável, porque eu crio mesmo um filme. A mesma coisa vocês pegarem uma madeira velha e passarem verniz nela. Aparentemente ela fica uma madeira brilhosa, fica uma madeira bonita, mas ela tem cupim, ela tá feia por dentro, ela tá com rupturas ali porque ela já sofreu a ação do tempo.
Então o cabelo, se vocês passarem um aldeído, um formaldeído e cristalizarem isso com fonte de calor, vocês vão ver muito brilho, vão ver uma reflexão de luz muito grande, mas dentro o cabelo fica extremamente ressecado. Até porque para mim cristalizar um cabelo com um aldeído, eu preciso tirar toda a água que tem dentro. Quando eu faço o processo de prancha, que a prancha rouba a água de dentro do cabelo. Então é muito importante vocês nutrir sempre o cabelo, antes desses procedimentos químicos. Até porque, por mais que a gente fale que é natural, eu digo assim, a gente está muito nessa tendência do orgânico, do natural. Eu brinco sempre para minhas clientes assim, não, produto natural mesmo é um chá que tu vai fazer passar no cabelo. Tudo que envolve hoje o mundo da cosmética e do cosmético são procedimentos químicos. Se vocês não levarem em conta que pode fazer mal, ou que ele tem forma correta de ser utilizado, vocês vão estragar os cabelos. Eu não consigo prometer uma coisa 100% natural, não existe, a não ser que tu faça um chá e aplique no teu cabelo todos os dias. Aí tu vai ter um produto natural que pode usar inadequadamente, pode usar demais, que ele não vai fazer mal para a tua superfície, para a tua fibra capilar. Maria Gomes, parabéns. O formol, sabe que quando começou, aí eu comecei com 17 anos, quem assistiu minha live soube um pouquinho da minha história, e quando nós começamos era muito utilizado dentro do salão produtos com formol, progressiva com formol, utilizavam muitas vezes só o formol na máscara, manipulavam isso até porque as podólogas utilizavam dentro do salão, então era muito fácil de comprar. Mas nós não sabíamos quanto era prejudicial, nós só sabíamos que ele alisava o cabelo. E aí eu lembro que na época eu trabalhava com uma marca, e aí é uma marca que tem muitos anos de estrada, e aí a minha diretora diz assim, se nós não temos esse princípio ativo, se nós não temos esse produto milagroso, nós que temos 100 anos de laboratório, 100 anos de pesquisa, nós inventamos muitos produtos que existem aí no mercado. Tu acha mesmo que existe algum produto, que esse tipo de produto não faz mal para a saúde? Tu acha mesmo que nós já não pesquisamos, que nosso pessoal do laboratório já não fez teste, que já não foi atrás para ver se realmente, e nós não temos esse produto porque ele é muito prejudicial? Então nós utilizávamos lá no início, mas nós não sabíamos o quanto mal fazia. Nós sabíamos que quando o cabeludo ficava avermelhado, sufocava muitas vezes a gente. Quem fez progressivo e com formol sabe disso. E eu fiz algumas clientes e eu comecei a passar muito mal. E aí eu lembro que no final do ano, assim, eu fiz muita progressiva. E eu na minha cabeça eu enriqueci com aquilo. E eu passei muito mal. E eu fui para um hospital. Isso foi em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Eu trabalhava lá ainda. Hoje eu moro em Santa Catarina, em Itajaí, mas na época eu morava lá, porque eu sou do Rio Grande do Sul, inclusive sou de Novo Hamburgo. E o médico, eu estava lá em observação, e aí o médico chegou para me atender e disse assim, e já sei, tu é cabeleireiro, né? Eu disse, sou, porque... Ele, não, é o terceiro já que vem essa semana, não sei o que vocês estão usando, vocês estão ficando meio malucos, eu acho. Ou vocês estão se drogando com alguma coisa ilícita, que eu quero saber, ou vocês estão usando alguma coisa que faz muito mal. Vocês precisam começar a observar isso. E aí, dali em diante, eu comecei a parar de fazer, porque eu comecei a ter ataque anafilático. E aí, isso me fazia muito mal. E aí, começa a inchar a garganta, a gente começa a inchar o rosto. Então, eu desenvolvi um princípio de alergia, que é uma maneira que o nosso organismo tem de dizer assim, ó, isso aí faz muito mal. Para te não ter um problema maior, a gente vai começar a desenvolver reações alérgicas para que tu pare de utilizar esse tipo de produto. E a fumaça faz muito mal. Hoje em dia eles conseguiram maquiar um pouquinho uma coisa e outra, mas a gente sabe as escovas que tem formol, as escovas que não tem formol. O cheiro é muito específico. E aí as pessoas falam assim, se não tiver formol não alisa. O produto não vai alisar o cabelo sozinho. O que vai alisar o cabelo é o teu processo aí de escovar o cabelo, de se dedicar numa prancha bem feita, de lavar o cabelo e trazer ele para um pH que vai fazer com que o produto seja absorvido de forma responsável. E é muito importante que vocês tratem os cabelos antes de fazer esses procedimentos de escova progressiva aí que vocês têm feito no salão. Mas se tiverem oportunidade, quem ainda não conhece, entre em contato.
Eu sempre estou postando coisas na Max Brasil. Inclusive eu tenho... geralmente eu acabo postando porque eles que desenvolvem alguns cartazes meus das lives ou desses tira-dúvida que vocês têm. Entre em contato e conheça a Listox. É um produto fantástico que o pessoal do desenvolvimento desenvolveu para ser um produto que faz o que promete. E aprendam a fazer direitinho. Se tiverem dúvida, entrem em contato comigo. Eu também posso ensinar a forma correta de fazer. Tem os nossos educadores aí, que estão sempre sendo compartilhados dentro das mídias da própria marca. E vocês vão ter um produto de excelência e que não vai ser prejudicial nem para a saúde de vocês, nem para a fibra capilar das clientes de vocês. Pessoal, alguma dúvida? Uma coisa bem legal que eu gostaria de comentar com vocês. A gente tem sempre essa dúvida de o que é o nutrir, o que é o hidratar, o que é reparar. Prestem sempre atenção no cabelo da cliente de vocês, porque quando eu passo a mão e sinto aquela textura boa, o cabelo sem ter sem estar áspero, e o que eu enxergo é algo feio, geralmente eu preciso de nutrição. Então, se vocês pegarem o cabelo da cliente de vocês, ele estiver macio, emoliente, só que a aparência dele é muito frisado, é um cabelo que parece que está assim, ó, destruído, mas quando tu vai na mão, a textura tá boa, esse cabelo precisa de nutrição. E a nutrição a gente tem através de óleo. Não é óleo de coco. As pessoas acham que o óleo de coco vai nutrir o cabelo. A nutrição ela vai acontecer com óleos que são desenvolvidos para o fio de cabelo. Até é importante vocês falem para as clientes de vocês que essa coisa do óleo de coco, o óleo de coco ele é comedogênico. Numa tabela de comedogenia, que vai de 1 a 5, ele tem uma avaliação de 4. O que é isso? Ele é muito grande, ele é muito denso. Ele é fabricado para que a gente coma. Claro que ele é para isso. Ele foi desenvolvido para isso, inclusive. Então, o óleo de coco, esse que a gente compra para usar na cozinha, ele faz o quê? Ele faz com que a cutícula ou os poros, a gente fala muito de poros quando fala de couro cabeludo, esse folículo, ele acaba obstruindo, faz uma obstrução, tanto da fibra capilar quanto do folículo piloso. Quando a gente passa óleo de coco demais, o cabelo vai ficando enrijecido, porque o que é uma camada, a gente chama de filmogenia, que é uma camada de filme muito grande ao redor do cabelo. Ele vai aglomerando e eu não consigo mais tirar. E a gente sabe que gordura a gente só elimina com uma gordura mais fina. E geralmente as pessoas não passam óleo no cabelo. Elas passam óleo de coco e depois usam um shampoo achando que isso vai resolver o problema delas para tirar bem. Então, incentive as clientes de vocês a não utilizarem óleo de coco que é feito para comer. Aquela gordura de coco que a gente compra no mercado, ela vai ser efetiva sendo ingerida. Então talvez o teu cabelo ele seja nutrido de dentro para fora, a tua pele, o teu intestino ele vai funcionar de maneira melhor, mas o cabelo não consegue absorver, a molécula é muito grande. Então utilizem óleos, a gente tem por exemplo o Splendor, que é um óleo para cabelo que nós temos, aqui ó, o Serum Splendor, que é de Max lá no Brasil. Ele é uma mistura de 8 óleos especiais. Ele é um óleo super leve e o cabelo consegue absorver. Então, geralmente, quando eu indico as clientes fazerem a gente chama de umectação, eu peço para elas que utilizem um óleo que foi desenvolvido para o cabelo. E aí eu não consigo nem abrir esse óleo. Mas eu vou abrir para mostrar para vocês. Ele é bem leve, assim, se vocês pegarem e deitarem ele é muito fluido. E esse óleo ele tem um poder, uma mistura de 8 óleos que é tão poderosa que o cabelo consegue absorver, faz uma nutrição muito interessante. Ó, se vocês forem ver, ó, ele é super fluido. Ó. Ele é um óleo que ele não tem, ele não é denso demais. E é isso que faz com que ele seja bem especial. Que ele é um óleo inclusive ele tá numa linha que é de cabelo cacheado, só que eu sempre indico para que as pessoas utilizem esse óleo para fazer tratamento noturno, que é a nossa umectação. Então, antes de dormir, cabelo que precisa de nutrição, vocês incentivem as clientes a separarem ele, passar bastante óleo antes de dormir, fazer um coque ou
enfim, dormir com ele na cabeça e no outro dia, se necessário, fazer aí lavar o cabelo como de costume. Porque o que acontece? Enquanto a gente está dormindo, o nosso organismo ele consegue relaxar, ele gasta energia para reestruturar algumas células e acaba buscando os nutrientes que o nosso corpo precisa, a nossa célula precisa. E à noite, enquanto a gente dorme, o cabelo ele nutre muito mais, porque o nosso organismo ele não está precisando se preocupar com órgãos vitais, não está tendo que se preocupar com com órgãos vitais mesmo que a gente precisa para a gente falar, para a gente se movimentar, ou alguns músculos inclusive. Então sobra energia para ele se preocupar com as coisas fúteis do corpo humano, que é pele, que é cabelo, que é, enfim, pelo. Então à noite, enquanto a gente dorme, se vocês tiverem um ativo legal de nutrição, o cabelo consegue absorver isso. Tanto que muitas vezes as minhas clientes falam assim, nossa, meu cabelo tá muito oleoso, o que eu faço? E eu digo pra ela, sabe o que tu faz? À noite faz tratamento noturno com esse óleo, e aí passa um pouco no couro cabeludo. E elas olham assim, tá doido, eu vou passar no couro cabeludo óleo. Pessoal, como é que a gente resolve um problema de oleosidade? Como que a gente retira, por exemplo, um óleo mais denso? Geralmente eu retiro com um óleo mais fino. E se eu tenho um óleo com tecnologia de cabelo e o couro cabeludo consegue absorver, eu vou ter uma maior... eu vou ter um benefício muito maior desses nutrientes e eu vou conseguir fazer com que o meu folículo piloso, lá, a glândula sebácea, entenda que esse cabelo já está ficando nutrido, que eu não preciso produzir muito óleo. Então ela vai regular a produção de sebo. Então é muito importante, que muitas vezes a gente não utiliza porque tem medo, mas é importante que vocês indiquem as clientes que vocês utilizam para nutrição. Então aquele cabelo que está com a superfície lisa, tem uma textura bacana e está aparentemente muito revoltado, ele precisa de nutrição. Agora aquele cabelo que tu olha, aparentemente ele está alinhadinho, tá um cabelo bonito, ele tem até brilho, e aí vocês passam a mão e ele tranca, geralmente esse cabelo precisa de hidratação. Provavelmente a parte interna dele, ela não tá com água suficiente. E eu preciso fazer com que esse cabelo tenha água lá dentro, para que ele tenha bastante... que o cabelo vai ficando mais fino e áspero. Vocês vão perceber assim, que no toque, vocês vão sentindo ele muito áspero. Então é falta de hidratar. Que nem a pele da gente quando não está hidratada, ela fica ressecada. Peguem o pé de vocês. De vez em quando a gente não tem período que a gente trabalha demais, usa muito sapato, ou anda muito de pé descalço, e o pé fica desidratado, ele fica áspero. Isso é falta de água, falta de hidratação nessa pele. A mesma coisa acontece quando eu tenho uma fibra capilar desidratada. Me falta água dentro da fibra. Eu criei um cronograma capilar para a Maxline Brasil, que falava assim, disso tudo, assim, que ia repor água, fazer reparação, fazer nutrição, e dava para dar uma personalizada aí no salão de vocês. Então é muito importante que vocês comecem a observar isso, porque eu percebo os salões de beleza muitas vezes, e muitos colegas meus de salão de beleza, fazendo um tratamento que o cliente não precisa. Aí o que acontece? Um cabelo que precisa de nutrição, tem uma estrutura legal, tem uma textura legal, ele só está desnutrido, só está com aquela aparência muito arrepiada. E a gente tem nutrição através de óleo. É o óleo que faz toda a superfície do cabelo ficar nutrido, ficar com aquele brilho bonito, refletir luz. E aí repõe ali, ao invés de pôr nutrição, eu vou repor proteína. Vou repor queratina nesse cabelo. O que acontece? O cabelo fica muito áspero, o cabelo fica duro, e muitas vezes eu consigo levar ele à quebra. Porque o excesso de proteína, ele acaba fazendo que o nosso cabelo ele fique extremamente denso. É a mesma coisa se vocês pegarem uma garrafa PET e assoprar, ela fica dura, né? Quando eu tenho excesso de proteína em fibra capilar, eu tenho enrijecimento de fibra, porque eu estou reforçando muito essas cadeias de proteína, elas ficam muito fortes, muito firmes, e qualquer movimento que eu fizer ao contrário dela, eu faço a quebra desse fio de cabelo. Então, é importante que vocês comecem a prestar atenção nisso. Nem sempre eu preciso de hidratação, nem sempre eu preciso de nutrição, e muito menos reparação e reconstrução. E aí um cabelo que está quebrando, o cabelo tem muitas vezes brilho, a textura dele está impecável,
Mas o que acontece? Eu estou fazendo bastante hidratação, o cliente está fazendo bastante hidratação e ele está quebrando a ponta. Isso acontece muito hoje em dia. Por quê? As pessoas geralmente começam a repor muita água. É a mesma coisa que vocês pegarem uma jarra furada. Se você pegar uma jarra que não tem fundo e começar a colocar água ali dentro, ela vai vazar toda essa água e vocês vão ficar sem água. O cabelo ele funciona da mesma forma. Se eu não tiver uma estrutura eficiente para seguir reforçada para segurar essa água que eu estou repondo lá dentro, eu vou ter uma perda muito grande de hidratação. E essa perda muito grande de hidratação causa ressecamento. E aí eu vou, além de perder água, eu não tenho estrutura para segurar essa água. O cabelo começa a quebrar. Porque as pontes, quando eu não tenho estrutura para segurar a água, é porque as minhas pontes de enxofre, as cadeias de proteína, elas estão muito enfraquecidas. Falta aminoácido. É a mesma coisa vocês pegarem um prédio e tirarem aquela base que ele tem. Tirem 2 bases de um prédio desses e vê se ele não começa a cair. A mesma coisa o cabelo, da mesma forma o cabelo funciona. Se eu não tiver as 4 ligações helicoidais ali de aminoácidos e para formar essa proteína, eu não tenho um cabelo que consegue segurar a água. Então eu vou ter um cabelo desnutrido, vou ter um cabelo sem força e um cabelo sem brilho nenhum. Então é importante que vocês prestem atenção na hidratação, na reparação, reconstrução e na nutrição. São momentos diferentes que o cabelo precisa e são momentos diferentes que a gente vai precisar utilizar em tratamento. Nem sempre hidratar o cabelo é o que vai resolver o problema de vocês no dia a dia e no salão de beleza. Pessoal, alguma dúvida que ficou em relação à cor de a nossas lives de cabelo? Pessoal aí que entrou agora ou que já está mais um tempo, tem alguma dúvida em relação a princípio ativo, a forma de aplicação? Uma coisa muito importante, pessoal, aí que cuida de cor e gosta de fazer cabelos com cor. Todo pigmento hoje que nós temos, nós precisamos de via de oxidação. E as vias de oxidação elas são muito importantes para que a gente consiga ter um pigmento aí uniforme e muito de maneira por igual. A mesma coisa que eu pintar uma parede de qualquer jeito, assim. Eu vou ter uma parede manchada. O cabelo é a mesma coisa. Se eu não tiver via de oxidação pegando oxigênio nesse cabelo todo enquanto está agindo a coloração, eu vou ter um cabelo que faz mancha. Hoje à tarde eu recebi uma dúvida, inclusive, de um grupo que eu tenho, que eu já falei para vocês, tem o link do grupo, inclusive, na minha biografia, para vocês quiserem participar, para tirar dúvida, para ver meu dia a dia. A gente está lá sempre gravando, mandando coisas para vocês, mandando dúvida, pergunta, e participem sempre das nossas enquetes lá, que é bem interessante. Mas ela falou assim, eu queria aprender como pintar o cabelo sem deixar aquelas barras, aquelas manchas. E é muito interessante porque eu recebo muito isso no salão hoje. Eu recebo muita cliente de outros profissionais que tem essa barra. Porque por mais que tu utilize sempre a mesma coloração, a oxidação, se ela não for feita de forma igual, o cabelo fica manchado. Aí as pessoas falam assim, e aqui atrás é a zona mais quente. Então o cabelo fica diferente mesmo. Não, ele não tem que ficar diferente. Se tu aplicou a mesma coloração na frente e atrás, a coloração ela precisa ficar uniforme, precisa ficar da mesma cor. Porque senão existe um cabelo manchado. E para que esse cabelo não fique manchado, é importante que quando vocês fizerem a aplicação, ele tenha ar passando por todo esse cabelo. Então a gente cria vincos de oxidação. A aplicação ela precisa ser feita de forma que o cabelo ele fique dividido, para que esse cabelo, para que esse ar consiga entrar por ali e a oxidação esse oxigênio consiga fazer com que os ativos eles façam o que eles precisam fazer. Porque se eu aplicar nesse cabelo e apertar, como todo mundo geralmente faz, amassar esse cabelo, deixar ele bem esticadinho, tem gente que até prende o cabelo para cima. A parte de trás ou do meio, onde eu não tenho oxidação, eu vou ter um cabelo ou mais escuro ou um cabelo manchado que os acopladores não conseguiram levar para dentro da fibra esse pigmento. Eu vou gravar um vídeo para vocês relacionado a isso, vou deixar no meu feed, até porque é uma dúvida muito recorrente em relação a como não manchar cabelo, como fazer uma coloração uniforme, porque é essencial que você, como colorista, você consiga entender sobre isso e consiga entender que os nossos pigmentos eles são oxidativos, eu preciso de oxigênio neles, que por mais que eu leve
esse oxidante ali para a fibra, eu preciso de oxigênio do espaço para me ajudar com que esses ativos eles permeiem para dentro da fibra e façam um benefício muito maior para que essa coloração ela fique uniforme. Pessoal, já vai dar 1h10. Eu vou encerrando a nossa live de hoje, porque daqui a pouco o Instagram vai nos tirar do ar, provavelmente. Se tiver mais alguma dúvida, é esse momento que vocês precisam tirar. E se não tiver, agradeço de coração quem esteve. Essa live ela vai ficar por 24 horas no YouTube, tá? A gente vai ter outros assuntos, outras conversas como essa para vocês tirarem aí dúvida de vocês. E se tiverem outras dúvidas, me chamem no direct. Tem um grupo lá na biografia que vocês podem entrar também para acompanhar o conteúdo que a gente posta lá para o profissional. E clientes finais, clientes que utilizam as nossas linhas aí, se tiverem dúvida de qualquer princípio ativo, eu tô aqui para tirá-los e para mostrar para vocês a forma correta de utilizar. Obrigado de coração quem teve, obrigado os nossos os nossos colaboradores de Maxline Brasil, os nossos distribuidores que estiveram, nossa equipe comercial que também esteve perguntando. Isso é muito importante para a gente aí construindo um conhecimento, sabendo o que vocês têm dúvida no dia a dia. Uma excelente noite, uma semana iluminada para vocês e até a próxima live, até o próximo conteúdo. Aguardo vocês.